Muito bem-vindo ao painel Coronavírus de hoje, 31 de março de 2020. Eu sou Renato Cassol, sou médico infectologista. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nos últimos dias no coronavírus, pensando algumas notícias interessantes e vendo como é que está a dinâmica do vírus no Brasil, no mundo e alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro slide que eu quero mostrar para vocês é o slide do rastreador Covid-19. Então, hoje chegamos a 854.039 casos no mundo, casos fatais 42.014 e no Brasil 5.717 casos. Aqui no Brasil ainda a gente consegue ver que a propagação ao longo do tempo ainda está ascendente, apesar de nos últimos dias ter diminuído um pouquinho a curva de novos casos. São Paulo está liderando, certo? Mas não estamos vendo ainda aquela ascensão muito forte da curva de novos casos de Covid. Lembrando que o isolamento social, esse praticado no Brasil, horizontal, ele deve estar começando a fazer o seu efeito por agora, já que o vírus aí tem até 14 dias de incubação. Então esse é o primeiro dado e vamos ver qual vai ser o impacto na curva do isolamento social feito até agora. O segundo slide que eu quero mostrar para vocês foi o Henrique Portela, da IMEPS Data Group. Ele me cedeu esses dados. São dados de número de casos por milhão de habitantes. Então é interessante ali, Rio Grande do Sul, com 21,18 casos por milhão de habitantes. São Paulo ali é o gráfico em amarelo, 13,74. Esse gráfico é interessante notar que eles fizeram o ponto de corte depois que se atinge 50 casos na população. Por que 50 casos? É porque até lá a curva ela é muito desordenada. Depois que tu atinge uma certa quantidade de casos na população, a gente consegue interpretar a curva de melhor forma. Então a diferença aí do Rio Grande do Sul é ainda um pouco superior a São Paulo, mas, enfim, menos superior que outras localidades. Aqui são dados do Ministério da Saúde, dados bem interessantes, quantos leitos de UTI vai precisar para essa primeira etapa. É uma projeção, a gente não sabe o quanto que isso realmente vai se expressar, mas a projeção mostra que para o Rio Grande do Sul ele tem o pior desempenho entre os leitos necessários para casos de Covid em UTI. Então faltariam 211 leitos. Não acredito que 211 leitos não seja também uma grande dificuldade de se conseguir montar com algum estresse nos hospitais, mas enfim, isso é bem passível de ser feito. O outro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o gráfico exatamente do número necessário de leitos, também nessa projeção do Ministério da Saúde, para vários estados. O total de leitos que deveriam ser disponibilizados no Brasil ficariam em 19.500. Também acho que é um número bem racional, bem passível de se conseguir com as medidas que estão sendo tomadas tanto no setor público quanto privado. Rio Grande do Sul, infelizmente, também tem o pior desempenho. 2.479 leitos seriam necessários para pacientes. Aqueles pacientes com Covid-19 grave, mas não necessariamente um paciente de UTI. Então, seria essa dinâmica de leitos que seriam necessários no Brasil. Aqui uma manchete bem interessante. A Iceland testou todos possíveis e impossíveis casos. Eles testaram, eu acho que 3% da população. Mas o que chama atenção é realmente aquilo que a gente já suspeitava, mas que realmente tem aparecido cada vez mais, que pacientes têm infecção pelo SARS-CoV-2, né, pelo coronavírus, mas não tem sintomas nenhum. Eles são transmissíveis, menos transmissíveis do que os sintomáticos, eu acho que 50%, 55% menos, mas também transmite. Isso faz com que o vírus circule na população de forma mais livre, porque não existe etiqueta respiratória que possa evitar essa transmissão, porque o paciente simplesmente não sente nada. Então, aqueles familiares que moram na mesma casa, o contato próximo, eles estão vulneráveis
a se contaminar pelo vírus. Aqui na projeção, então, foi de 50% dos casos são assintomáticos. Esses pacientes são diagnosticados de uma maneira diferente daquilo que vem sendo feito no Brasil. O Brasil deve começar a fazer esse tipo de checagem logo na sequência, que os kits de teste rápido estão chegando, mas isso são testes sorológicos, certo? Se faz um teste sorológico, vê se o paciente tem o IgG para o coronavírus COVID-19 ou SARS-CoV-2, mostrando que ele teve. Sentiu alguma coisa? Não senti. Então, tu teve um contágio e tu não desenvolveu doença, mas já está provavelmente imune, não tem como pegar de novo. Então, a circulação do vírus ela é bem extensa na sociedade, mas se nós formos ver por esse lado, por esse ponto de vista, o número de pacientes que realmente apresentam doença já larga de 50%. E desses que apresentam doença grave é muito menos, certo? Então, dados bem interessantes vindos de lá onde foi feito o teste. Esse teste é diferente do teste, como eu falei para vocês, que é feito no Brasil. O teste que é feito no Brasil é o RT-PCR, que identifica o RNA do vírus na via aérea do paciente. Aí não tem desculpa, tem o RNA ali, o vírus, ele tem. Nós testamos pacientes que têm doença respiratória, então nós testamos apenas os sintomáticos. Eu sei que o Brasil está se preparando a também fazer testes massivos, com teste rápido sorológico, para se saber exatamente quanto desse vírus já circulou ou está circulando na sociedade, e também para liberar algumas profissões que tem mais dificuldade de ficar no isolamento domiciliar, profissionais da saúde, enfim, ou aqueles profissionais que trabalham no suprimento de alimentos para a população. Então, esses funcionários se beneficiariam muito na sua testagem e dizer, olha, tu já teve, tá tranquilo, vida que segue. Então, essa é mais um slide. O outro slide que eu gostaria de mostrar para vocês é que foi liberada a cloroquina, então, para o tratamento do vírus, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. É claro que não se tem todos os dados que a cloroquina desse tratamento necessitariam, e isso nós não teremos tão breve, então fiquem cientes disso. Se nós formos esperar aqueles dados mais robustos sobre o tratamento, sobre exatamente o que acontece, a pandemia já vai ter acabado, certo? Então, no momento onde se tem pacientes graves, onde pouco se tem a ser feito, nenhum tratamento se tem a oferecer, exceto esse deve ser oferecido, na minha opinião. Para todos? Não é para todos. É para um grupo selecionado de pacientes, aqueles mais graves, aqueles que necessitam de ventilação mecânica, são pacientes, basicamente, pacientes hoje de UTI. Certo? Também, só para lembrar que vários perguntaram, a cloroquina, hidroxicloroquina como uso profilático também não tem nenhum dado, nem um dado embrionário, se possa se usar ou não essa droga hoje, 31 de março de 2020. Então é isso, pessoal. Esse é o painel do Covid-19 de hoje. Vamos continuar acompanhando a dinâmica do vírus pelo mundo. Vírus são muito mutáveis, vírus de RNA mais ainda, então nós temos que ficar observando para ver se vai acontecer mutações ou não, e para ver para onde que a curva de infecção vai migrar para o Brasil, certo? Um grande abraço a todos, sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.